Doutor José Luiz Blazac, qual a avaliação que o senhor, especialista na área do direito eleitoral, pode trazer para nós, para os ouvintes aqui da Rádio Progresso, a respeito deste pleito que, para a maior parte das cidades do país, encerrou ontem, para uma pequena, e quando eu falo pequena, estou sendo redundante mesmo, uma pequena minoria vai ter segundo turno. Qual a avaliação que pode ser feita? Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Satisfação te ouvir aqui na Progresso, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. E podemos dizer de antemão que presenciamos a eleição, uma eleição muito diferente de todas as que nós já passamos, né? Alô? Oi, pois não. Estou te ouvindo. Tá, ok. Primeiramente, pela mudança que foi feita com a Lei 13.165, em 2015, em que mudou os procedimentos, o processo eleitoral, e com um grande impacto por conta do encurtamento do prazo de campanha, né? Esse encurtamento do prazo de campanha gerou uma reformulação nas estratégias das propagandas eleitorais, da propaganda na mídia, na propaganda nos espaços físicos, por meio dos santinhos, dos adesivos, dos cartazes, enfim, aquela propaganda de rua, especialmente, e reforçou substancialmente a propaganda da sola do sapato, né? Essa eleição foi muito divulgada no Brasil, escutando ontem à noite os balanços sobre as eleições, preponderou exatamente o sistema antigo de se fazer eleição, que é o corpo a corpo. O candidato que não conseguiu fazer seus contatos pessoalmente com os eleitores, ele teve grande dificuldade de aceitação, né? A outra mudança, e que deu um impacto muito grande, foi que a propaganda na mídia, no rádio, na televisão, foi reformulada. Não tínhamos mais os blocos de propaganda proporcional, e isso fez com que o legislativo também tivesse uma outra abordagem, uma outra forma de se fazer a propaganda eleitoral. Sim. Muitos candidatos novos, por exemplo, foram muito prejudicados porque tiveram muito pouco espaço na mídia e por meio das inserções. Há quem faça um balanço positivo nesse sistema de inserções. Por quê? Porque o telespectador, o rádio ouvinte, ele está lá ouvindo um programa e, de repente, então, vem a propaganda eleitoral do candidato a vereador. Alguns dizem, esse efeito surpresa é bom porque a pessoa não muda de canal, não muda de sintonia do rádio. Sim. Por outro lado, também tirou aquela previsão de se saber, bom, eu vou olhar o programa dos vereadores agora para saber quem são os vereadores candidatos a vereadores deste ano. Então a pessoa ia lá e ficava à frente da TV ou ouvindo o rádio atentamente para saber quem eram os candidatos. Muitos reclamaram disso, muitos candidatos a vereadores. Os candidatos a prefeitos não tiveram esse problema porque permaneceu os blocos antigos de propaganda. Só houve uma reclamação muito grande e, de fato, precisa ser reformulado, são os espaços para aqueles candidatos a prefeitos e partidos que não têm tanto tempo de rádio e televisão. Sim. Eu, particularmente, sempre fui muito contra a esse efeito de barreira de candidatos que não têm uma expressividade política por parte de seus partidos. O direito eleitoral deveria garantir um tempo mínimo para os candidatos de partidos pequenos que são candidatos a prefeitos. Isso significa não esses 6 segundos que tiveram aí para alguns que parece uma loucura, né? Mas um mínimo que seja razoável para que o candidato possa se fazer conhecido. Então, esses efeitos, eles trouxeram automaticamente uma mudança para o cenário dos resultados das eleições. Isso significou que os candidatos, tanto a vereadores quanto a prefeitos, que já eram conhecidos na política, tiveram um benefício
porque automaticamente a população já sabia o seu nome, já sabia o seu partido, e a preferência também já ficaria mais fácil de se decidir. E houve um prejuízo, no meu entender, muito forte para aqueles candidatos que estão iniciando na política. Faço daí um parêntese muito importante, é a participação feminina na política. Sabemos que a participação das mulheres, ela é acanhada ainda na política. E temos um incentivo muito grande no meio político, partidário e no direito, para que essa participação aumente. Mas a gente não viu isso no resultado das urnas. Ainda continuamos com uma estatística vergonhosa no nosso país na participação e efetivamente eleição feminina nas urnas. E concluo essa análise ainda dizendo o seguinte: pesou muito na análise dos especialistas de política e de direito eleitoral, a escolha dos candidatos esteve substancialmente sob o crivo da experiência, da honestidade, da probidade administrativa. Os efeitos dos últimos acontecimentos na política nacional teve um reflexo fulminante nas urnas por conta do enfraquecimento dos partidos envolvidos nas operações que estão aí em andamento contra a corrupção no país e, substancialmente, houve uma escolha por parte dos eleitores brasileiros num peso muito grande de olhar o passado e o presente na vida dos candidatos. Isso não significa que estamos tendo um resultado sob a ótica de que essas pessoas eleitas são intocáveis, são pessoas acima de qualquer suspeita. Não é isso. O que eu quero dizer é que se buscou fazer uma análise de rejeição a quem não é ficha limpa, né? Claro. E, inclusive, aos partidos. Isso pesou muito interessantemente, inclusive aos partidos. Então, meu julgamento final: estas eleições municipais aponta para as eleições presidenciais de governadores, e deputados e senadores no ano 2018 para uma reformulação política muito séria na questão partidária e, sobretudo, na linha de ideologia política. Doutor Blazak, o senhor falou há pouco sobre a questão dos tempos de propaganda política na televisão e no rádio para as candidaturas, principalmente para as majoritárias. Em Porto Alegre, uma candidata teve um tempo desses bem pequeno, aproximadamente 10 segundos. Perfeito. E no Rio de Janeiro, o candidato do mesmo partido dela teve também os mesmos aproximadamente 10 segundos de campanha na televisão. Considerando isso, única e exclusivamente nesse primeiro momento, essa primeira análise é a questão do tempo da televisão. Por que, no seu ponto de vista, a candidata em Porto Alegre, uma sigla relativamente importante, ou importante no sentido de mídia, de aparecer com muita frequência, ela não conseguiu êxito a ponto de aparecer num segundo turno, e no Rio de Janeiro o candidato com o mesmo tempo de televisão consegue ir para segundo turno, para a disputa da eleição no município? O que o senhor pensa que pode ter acontecido neste quesito, em relação a esta questão do tempo? Fabiano, eu ouvi você ontem na Rádio Progresso de Juiz, e agora nessa conversa eu fecho a minha conclusão que tu és um grande analista político. Não, nada. Parabéns. Tu és um cara com uma visão muito apurada dos fatos e acontecimentos. Sabe qual é a razão que foi dado ao candidato Marcelo, que também concorre com o Marcelo, né, no Rio de Janeiro? Isso. Para que o PSOL, que é esse partido que tem um mínimo de tempo de mídia, qual a razão que os especialistas deram para essa surpresa enorme lá no Rio de Janeiro? Eu hoje pela manhã respondi a uma mensagem de um amigo que é servidor do Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo na lotação de Campinas. Ele é um grande autor de livros de direito eleitoral. Meu amigo Fred, ele tem um livro muito bom. Quem está nos ouvindo e atua no direito eleitoral pode comprar este livro, porque, no meu julgamento, é um dos melhores livros de direito eleitoral do Brasil. Ele lançou para nós, que somos uma comunidade acadêmica, um questionamento sobre o papel da mídia nestas eleições. E eu respondi, porque ele vai fazer uma pesquisa e provavelmente deve lançar algum artigo ou livro sobre esse tema. E eu respondi para ele o seguinte, que, no meu julgamento, o papel da mídia nessas eleições não foi tão forte na propaganda política comum, essa que nós estávamos falando de inserções e de blocos de propaganda majoritária e proporcional. Mas onde a mídia teve um papel substancial foi nos debates. Quando eu terminei essa postagem, eu vi uma manifestação na televisão exatamente dizendo isso, que o candidato Marcelo, do PSOL no Rio de Janeiro, virou o placar que estava lá na disputa por conta do último debate na televisão, que foi também transmitido pelo rádio, envolvendo os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre, eu fui convidado nós pertencemos aqui ao IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Nós fomos convidados a fazer parte de uma equipe para a TVE, em que foi dado espaço para todos os municípios da Grande Porto Alegre para fazer debate. Sim. E nós fomos convidados para fazer parte do grupo de análise dos direitos de resposta. E eu participei em 3 debates como assessor da TVE para direito de resposta junto com os colegas do IGAD. E vi isso, que os debates passam a ser, nesse modo de campanha, o momento mais importante dos candidatos para fazerem conhecer-se e também rebater alguma acusação ou crítica a algum projeto. Então, concluo dizendo, o efeito PSOL lá no Rio de Janeiro, com 10 segundos de mídia, teve substancialmente o seu gancho principal de alavanca, o tempo de debate na televisão e no rádio. Ou seja, o candidato soube aproveitar muito bem o seu tempo. E dizem que exatamente, eu não assisti, infelizmente eu não assisti esse debate, mas pelo que eu li e ouvi, o candidato Marcelo do PSOL soube muito bem aproveitar do debate e praticamente garantir a sua participação no segundo turno. Dr. Blazak, a grande quantidade de siglas partidárias no Brasil pode prejudicar de alguma maneira essa análise, essa escolha por parte dos eleitores? Eu penso que sim, eu sempre fui contra essa quantidade enorme de siglas que nasceram, muitas delas, sob a ótica de barganhas de tempo de televisão e de rádio. Infelizmente, nós temos que ser sinceros com isso. Nós não temos mais no país partidos ideológicos, nem os tradicionais. Nem os tradicionais conseguem hoje fazer valer a sua forma ideológica. Surpreendeu negativamente para mim, nestas eleições, o Partido Rede, que veio como uma alternativa ideológica, inclusive, de impactar contra os rachas, né, da esquerda em que ela nasceu. Sim. E, no entanto, não fez ninguém, né? Fez 1 ou 2 candidatos aí como eleitos. Foi uma decepção enorme para mim os resultados das urnas com relação ao Partido Rede, por conta exatamente de que eu esperava que, de repente, os tradicionais eleitores e filiados que resgatariam um efeito ideológico, me parece que também não foram nem a isso fiéis. Então vejo que a grande proliferação de partidos não é a solução para o nosso país num amadurecimento político
do momento que nós vivemos. Eu acho que precisamos enxugar essa quantidade de siglas e precisamos, sim, urgentemente, uma reforma política constitucional, uma reforma política interna dos partidos, uma reforma política de preferência ideológica pelos eleitores, para que os partidos possam, de fato, dizerem o que são e para o que vieram. E aí, as escolhas partidárias que sejam também por uma questão ideológica partidária. É inadmissível vermos coligações com partidos que, aparentemente, pensam radicalmente contra um determinado assunto. Eu não quero dizer que os partidos têm que se polarizar, radicalizar, em que eu sou contra porque aquele é a favor. Não sou dessa opinião. Sou perfeitamente favorável de que partidos de extrema esquerda, extrema direita, de repente possam compor, sim, um projeto. Por quê? Porque ideologicamente defendem aquelas bases do projeto. Agora, o que não dá para entender é o seguinte: um partido que é radicalmente contra uma política de determinado assunto e um outro partido que é radicalmente diferente desse, dizerem que estão coligados. Enfim, para que serve isso? Só serve exatamente por conta de fortalecimento de estratégia de campanha e não de política. Nós precisamos no país de estratégias políticas de reforma do pensamento político brasileiro, para que a administração pública ganhe com isso. O que nós estamos esperando em todas as cidades do Brasil são reformulações daqueles temas mais básicos que eu ouvia na minha infância na escola: segurança, educação, saúde, habitação e transporte. Eu não quero mais nada como eleitor brasileiro que seja feito no meu país, na cidade onde eu moro, fora dessas 5 linhas de ação. Então, é sobre isso que a política precisa repensar a administração pública, né? A administração pública hoje, ao concurso dessa temática toda, nós queremos o quê? Honestidade. O país está cansado da roubalheira, o país está cansado dos assaltos aos cofres públicos, está cansado de ver um município, um estado, um país, empresas públicas com orçamentos bilionários ter rombos bilionários nos cofres públicos. Não estou aqui acusando partido A, B, C ou D. Estou acusando as pessoas, independentemente de partidos. Elas precisam ser honestas quando elas sentam na cadeira pública, né? Porque nós, como cidadãos, estamos esperando isso. Estou morando agora aqui em Porto Alegre há menos de um ano. Já vi assaltos, já vi mortes, já vi coisas horríveis na frente da gente aqui nessa cidade, que é para ser a capital de todos os gaúchos. Mas por que isso? Por que isso? Porque nós não temos presídios, irmãos. Não temos aqueles elementos básicos da administração pública de uma capital, de um estado. Então, como que eu vou pensar diferente disso? A grande pergunta é: onde está o dinheiro para construir presídios que não sejam as masmorras, que não sejam uma reprodução de Auschwitz, que seja realmente um presídio que dignifique a pessoa humana que está lá presa com seus direitos reprimidos, caçados de liberdade, porque ela cometeu um crime. Agora, isso passa por onde? Passa pela administração pública, passa por conservar o dinheiro público e eleger a prioridade, né? É disso que nós precisamos na reforma política brasileira. E tomara que um dia a gente consiga ter isso. Doutor Blazak, o senhor me acompanha pelas redes sociais, especificamente pelo Facebook, sabe que eu brinco bastante ali nas redes sociais, às vezes polemizo uma coisa, uma situação ou outra, com alguma questão bem pontual, mas eu não tenho paciência mesmo nas redes sociais, para tal da notícia falsa, para as notícias sem credibilidade nenhuma. E nesta época de eleição circula cada vez mais aquela ideia de que votos nulos anulam uma eleição, abstenções anulam uma eleição. Nós tivemos aqui em Pejuçara o candidato Eduardo Buzzati, único candidato,
reeleito, obviamente com 100% dos votos válidos, não havia concorrente. Se o número de votos nulos, abstenções, votos brancos fosse superior aos votos dele, não teríamos outra eleição, continuaria valendo a votação de Eduardo Buzzati. Para a gente botar um ponto final nessa história, é isso, né? Um voto, o próprio voto dele ganha a eleição. É questionável, né, na linha ideológica, essa realidade, mas assim está estabelecido pela lei. Havendo candidato único, né, basta para ele um único voto para que se consolide o resultado das eleições. Perfeito. Isso é sacramento, não há o que se discutir, tudo que vier depois disso é notícia falsa. Não há possibilidade de se fazer, através do voto nulo ou através do voto em branco, um protesto para que seja feita uma nova eleição, não seja dada legitimidade a quem tiver um determinado número de votos. Isto é uma grande falácia e deve ser, como tu dizes, reprimido na sua totalidade, né? Temos uma outra situação que aí sim precisa um esclarecimento, porque houve uma mudança radical a partir da Lei 13.165, que são os votos dados aos candidatos sob júdice, né? Aqueles que tiveram indeferimento no registro de candidatura na primeira instância, ou seja, no juiz da zona eleitoral. Este entendimento, agora consolidado já pelos debates judiciais aí nas cortes, tem-se da seguinte forma: o candidato que ele recebe o indeferimento do registro de candidatura, ele recorre para o TRE aqui de Porto Alegre. O TRE conserva o indeferimento de candidatura. Ele recorre para o TSE. O TSE continua e diz que ele está indeferido, de fato, o seu registro de candidatura. No trânsito e julgado, ou seja, não cabendo mais nenhum recurso, se esse candidato com o registro indeferido ganhou as eleições, porque ele pode participar na eleição, ele pode, vamos dizer melhor, ele pode participar nas eleições sub júdice, os votos dados a ele são congelados, ele não aparece ali no cômputo, certo? Sim. E quando o Tribunal Superior Eleitoral julga em definitivo, se este candidato ganhou a eleição, será feita nova eleição. E se se a dúvida for sobre o candidato a vice-prefeito, a vice-prefeito, doutor? Do mesmo modo, porque chapa, a questão é chapa, né? Nós estamos falando em eleição majoritária. A eleição para prefeito e vice, ela garante quando as duas candidaturas estiverem 100% ok. Se o vice está indeferido e ele recorre, passou o dia 12 de setembro, que foi o prazo para a substituição de candidatura, ele continuou indeferido e não foi feita a substituição, se o TSE confirma que ele está indeferido, ainda que foi vencedora a chapa na cabeça com o candidato a prefeito, tudo certo com o seu registro, a chapa cai por inteiro e terá que ser feita nova eleição. Perfeito. Doutor José Luiz Blazak, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por bater esse papo com a gente aqui e esclarecer várias questões para o ouvinte ligado na programação da RPI. Grande abraço, cada vez mais sucesso para vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade e concluo dizendo o seguinte para a minha querida cidade de Juí. As opiniões que eu tenho são opiniões perfeitamente passíveis de críticas, né? São visões que a gente foi angariando com o passar dos anos, nos estudos e nas participações em eleições. Eu jamais tenho o objetivo de ter a palavra final sobre qualquer temática. Estou totalmente sempre aberto às discussões e debates, não pensando que a palavra da gente é a última. Pelo contrário, a política se cresce na política e no direito eleitoral debatendo e mudando de opiniões. De repente, alguém
com uma opinião mais fundamentada e comprovadamente passado por o crivo das experiências, eu não tenho problema nenhum de dizer imediatamente que eu mudei de opinião. Mas, por enquanto, são essas as nossas impressões aí ao longo dos anos. Um grande abraço a todos e que o nosso novo prefeito de Juiz, o nosso amigo Valdir Eck, possa, junto com seu vice e seus secretários e uma Câmara de Vereadores eleita aí pelo povo, possam fazer uma grande administração nos próximos 4 anos e que Deus abençoe.